Welcome! Seja muito bem-vinda a esse programa de bem-estar aqui no canal da UEL, que é fruto da revista e do portal de bem-estar. Eu sou a Marina Weishaupt. Eu sou a Samantha Hakrad. A gente tá com a Mariana Narraz e com a Letícia Linton. E hoje a gente vai falar um pouco de autoconhecimento e retiros. E lembra que para esse conteúdo chegar para mais gente, a gente precisa do seu like, ajuda a gente aqui no YouTube a levar esse conteúdo que sempre é muito promissor, é para você viver o seu bem-estar de verdade, não só ficar aí com ele na teoria. Então já dá o like, já se inscreva aqui no canal. E deixa eu apresentar aqui os nossos apoiadores, a Lei, que forneceu pra gente todo esse mobiliário maravilhoso. Maravilhoso. O tapete é da Baikami. Muito bem. E aí toda a decoração, a nossa cenografia foi da Almada Arquitetura. E esse estúdio que sempre nos maravilhoso da KVM. Sejam então, muito bem-vindas, sejam bem-vindas. Obrigada. Agora vamos começar, né? Se apresenta um pouco o que você faz, depois a Lê apresenta. Então, bom dia para todos. Meu nome é Mariana Narraz, eu hoje sou mentora de desenvolvimento humano, trabalho com expansão de consciência, autoconhecimento, e eu faço esse link entre espiritualidade e materialidade. Eu acho que uma das minhas forças é unir o universo tangível e o intangível. O universo material, que às vezes é tão claro e objetivo, com esse universo invisível e intangível do espírito, né? Que é justamente o portal que nos leva e que nos entrega tudo que a gente precisa e deseja, que é felicidade, paz, equilíbrio emocional e harmonia na nossa vida. Então é isso. Ô, Mari, e você sempre trabalhou com esse desenvolvimento ou não? Você tinha outra... Eu sou arquiteta de formação. Eu trabalhei 10 anos com arquitetura e com 20 e poucos anos, por uma crise existencial, eu comecei a questionar tudo à minha volta. E como eu sempre fui muito sensível, né? Muito sensitiva e sempre fui muito interessada pelo invisível. De alguma forma inexplicável, eu sabia que existia muito mais do que os meus olhos podiam ver, mas eu ainda não entendi o que era isso. Então, eu sempre fui muito ligada a esse universo místico, oculto. Então, quando eu era pequenininha, eu ia em cartomante, eu fazia leitura, eu lia sobre encarnação e vidas passadas. Então, desde muito cedo, por mais que a minha vida não tivesse nada a ver com isso, né? Eu tinha uma vida absolutamente ordinária e comum, dentro de uma família católica super religiosa, por baixo assim, do pano, eu ia em em busca, né, de conteúdos místicos. Então, eu lia Brian Weiss desde muito pequenininha, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu já seguia Louise Hay desde o comecinho, com os livros dela, que era o que a gente tinha na época, né? E aí, quando veio essa crise, eu não entendia por que eu tinha tudo, porque naquele momento da minha vida eu estava muito bem profissionalmente, eu estava fazendo projeto em Nova York, estava tudo equacionado, eu venho de uma família equilibrada, meus pais são casados até hoje, não veio de um lar disfuncional, não tenho grandes traumas de infância, tenho questões profundas da adolescência, de questões existenciais, mas nada que me deixasse disfuncional. Sim. E eu via que a minha vida estava toda ticada, mas eu me sentia extremamente vazia. Eu me sentia desconectada e eu via que eu gostava do que eu fazia, mas não me preenchia. E eu entrei numa crise muito profunda, com culpa por não ser feliz e ter tudo, né? Eu falava, gente, uma outra pessoa no meu lugar estaria super feliz. Eu sei que deseja tudo aquilo que eu vivo hoje. Por que eu não estou feliz? E essa culpa me matava. Então, como eu sempre fui muito curiosa com relação a mim mesma, a me autoconhecer, a entender meus traumas e meus dramas, eu já fazia psicologia há muito tempo. Terapia. Você passava por terapia. Eu passava por terapia junguiana. E aí eu entrei, né? Eu tive esse insight de que o mundo está me dando muito, Deus está me dando muito, e por que eu não estou feliz? Então eu falei, acho que eu tenho que dar, né? Acho que eu preciso fazer o fluxo fluir. Foi o meu insight naquele momento. E eu não tinha nenhum repertório espiritual, nem de autoconhecimento.
E aí Só os debaixo do cobertor Só ali. os debaixo do cobertor. Mas me veio que eu tinha que trabalhar no terceiro setor. Então, o meu movimento, que começou todo o estopim, que mudou toda a minha vida, foi quando eu fui trabalhar na PAI com crianças especiais. Eu liguei lá e falei, olha, eu quero trabalhar no voluntariado, arruma alguma coisa para eu fazer, eu quero trabalhar com vocês. E aí, 2 meses depois, eles me ligaram e falaram, olha, abriu uma vaga de professora assistente de classe. Eu peguei com as 2 mãos. Então, eu chegava mais cedo lá, eu chegava às 6h30 na PAI, e saía umas 11h30 e ia direto para o escritório de arquitetura. E eu fiz isso alguns meses. E, durante esse período, eu fui percebendo que algum shift de consciência, uma mudança na minha percepção de mundo começou a acontecer. Eu via mais luz. Literalmente, fisicamente, eu olhava para o céu, estava mais colorido, eu percebia o brilho das árvores, eu sentia uma leveza, eu abria o vidro do carro para sentir o vento. Tipo, aquele espacinho vazio. Eu estava, exato, Tava começou a abrir, Tá. assim, sabe? Eu comecei a sentir uma mudança que eu não entendi o que era, mas eu estava melhor. E aí, né, danada do jeito que eu sou super curiosa, falei, ai, preciso entender. Vou fazer faculdade de psicologia, tipo assim, né? E aí não Da tive arquitetura. dúvida, já fui fuçar onde tinha, daí já me matriculei. E como é minha segunda faculdade, você já entra praticamente direto, tive que fazer o vestibular, mas eu passei e entrei na FMU e fui cursar psicologia. E aí, a partir desse movimento, a minha vida toda ela foi tomando um outro rumo. Óbvio que não foi do dia para a noite, e em momento nenhum que eu entrei na psicologia, eu entrei com a ideia de que eu iria trabalhar com isso. Aham. Eu entrei para estudar a mim mesma, para conhecer a mim mesma e para me curar de mim mesma, né? E aí tem sido uma jornada e tanto, porque desse dia que eu entrei na psicologia, eu conto hoje 22 anos. Então, eu estou há 22 Já é uma outra anos... vida, né? Se você for pensar. É assim, uma 20 outra outras- vida e há 22. muito mais tempo hoje fazendo o que eu faço hoje do que o que eu fazia, né, como arquiteta. Apesar de que eu continuo arquitetando a alma, né, e decorando, né, o interior das pessoas. Essa pergunta, Mar, antes de passar para ler, é tipo, o que que a arquitetura, como que você não via a arquitetura como um fator promissor de doação também, né? Porque eu acho que quando você muda o ambiente, também há uma possibilidade de você mudar e Sim. desenvolver outras pessoas, né? Não tenha dúvida disso. Mas naquele momento eu não tinha essa percepção de que, né, existem muitas pessoas. Eu passei por coach, né, depois eu passei a ser coach de vida. Então vinham muitas pessoas justamente nesse lugar de transição de carreira, né? E a carreira, hoje eu vejo que em qualquer carreira, advogada, arquiteta, confeiteira, arrumadeira, não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo da sua vida, é o como você faz e o propósito por trás da sua ação. Sim. Né? Então, se você hoje, se eu fosse arquiteta com a consciência que eu tenho hoje, com certeza eu estaria usando o espaço físico, usando o lar, né, Pra levar essa como até uma ferramenta simbólica para fazer a pessoa entender que dentro dela também existe um lar, né? O que eu quero trazer de beleza, o que eu quero trazer de harmonia, de harmonização, né? Porque o que tem fora tem dentro. A gente pode ver a casa de pessoas que estão em depressão, que estão em problemas existenciais e emocionais. Geralmente a casa é uma bagunça. Ou tem algum canto da casa onde tudo é desorganizado, porque a organização interna reflete numa organização, uma desorganização externa, né? Mas eu sinto que o meu propósito hoje é trabalhar com o ser humano numa linha mais direta. E envolve muito a espiritualidade. Porque... eu fui abrindo os meus portais internos, né, ao longo desses anos. E eu fui cada vez mais podendo adentrar esse intangível, que é tão difícil para as pessoas, né, que buscam um estado de meditação mais profundo, uma conexão com o divino, um papo reto com Deus, sabe? E eu acho que esses anos, a única coisa que eu pedia era: me mostra a verdade. Eu quero saber qual é a verdade por trás de tudo isso que a gente está vendo. Eu preciso conhecer a verdade por trás de todas as religiões que eu estudei. Eu preciso saber aonde reside a essência divina de tudo por trás de todas as teorias, de todos os livros. E eu acho que de tanto que eu pedi, depois de 15 anos estudando, peças e receberás.
Deus te entrega tudo que você pede, porque Deus é um fragmento de você. Fragmento não, você é um fragmento da grande consciência, que manifesta tudo, que arquiteta tudo, que te entrega tudo. Então, peças e receberás mesmo. E aí, eu fui abençoada, realmente. Eu sei que muito por uma determinação minha, por um rigor meu de estudo, de disciplina, mas eu entrei numa experiência realmente de conexão direta com essa fonte. E isso transformou a minha vida 7 anos atrás. E é legal que você falou de propósito. Até a gente fez um vídeo sobre propósito e as 7 blusons com essa maravilhosa, né, Lê? E aí, e quem quiser assistir pode, inclusive, ir no vídeo assistir, porque a gente falou muito sobre essa questão do propósito, das 7 blusons, de estar ali. E aí, fala um pouco de você agora, dando gancho. Pegando esse gancho, a Lê fala que Deus é sócio dela. Ela sempre fala isso. Então, Lê, agora se apresenta e conta um pouquinho de por que Deus é seu sócio. Desde menina, eu sempre falei com Deus. Eu sou apaixonada por Deus. Eu não faço nada sem falar com Deus. É assim, 24/7. E eu falo que eu mostro meus business plan para Deus, para ver se ele aprova. E eu me sinto muito protegida, muito abençoada. E eu estou vivendo o meu Ikigai, que é aquilo que nós falamos, que é quando você descobre a sua paixão, a sua vocação, e quando você serve ao próximo. De uma forma ou outra, através do designer de joia, da joalheria, eu sempre servi ao próximo, porque a joia e as pedras traz energia, traz momentos memoráveis, lembranças, e cada cliente que eu estou junto, eu fico 1 hora, 2 horas, e cliente vira amiga, amiga vira cliente, mas eu sempre soube que tinha um chamado maior. Eu falava, eu não quero sair dessa vida como eu cheguei. Eu quero servir, eu quero fazer diferença nesse mundo. E sempre falei, Deus, me usa. Porque é isso, eu sou completamente desconectada dessa coisa da matéria, do dinheiro. Sempre foi como uma energia para mim. E o Ikigai é isso, né? Que você comentou. É quando você descobre a sua paixão, você pode servir ao próximo. E aí você tem um porquê de levantar. Eu também, desde menina, desde meus 17 anos, fui fazer minha primeira terapia, porque eu queria gostar de mim. Eu queria aprender a dizer não, eu queria me respeitar. Porque desde que a gente nasce, são tantas vozes dentro de nós, falando que a gente é, como que é, nos rotulam, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, que às vezes a gente se olha, eu falo, é igual quando você toma um banho demorado, lava a cabeça e o espelho está todo embaçado e você não se enxerga, você não consegue se ver. A gente não sabe mais quem a gente é, porque a gente quer tanto ser amada, validado, respeitado, valorizada, e que a gente vai dizendo sim para todo mundo e vai se adequando e vai usando 500 personalidades ou máscaras para poder ser aceito em vários ambientes. E daí eu me peguei muito perdida. Diferente da Mariana, eu tive um lar bastante tumultuado, que eu carrego dores na alma. Eu tenho fibromialgia, meu corpo dói, né? Então, assim, mas o mais bonito de tudo isso é que eu transformei tudo isso em empoderamento, em agradecimento e aceitação, que eu sou alucinada pelos meus pais e sou tão grata a Deus com tudo que a vida me deu, com tudo que eu pude transformar, que eu adoro o que o Jung fala, que eu não sou o que aconteceu comigo, mas o que eu decidi me tornar. Então, eu digo sempre, quando eu abordo o primeiro chakra, que a gente tem que ter a gratidão aos pais, a aceitação aos antepassados, às suas origens, se possível, o perdão. Porque aí você prospera em todos os campos da sua vida. E, Lê, essa transição, não sei se eu posso chamar de transição de carreira, mas eu acho que é uma aceitação de quem você é, né? Porque eu acho que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente estava até debatendo isso, né? Autoconhecimento, nossa, é uma coisa tão, assim, o que vamos falar, o que vamos abordar, uma coisa tão abrangente, que é, quando que teve, assim, essa virada? Porque você tá fazendo os retiros, teve essa mudança, teve esse... Então, eu sou uma self-made woman. Ninguém me deu nem R$1 para começar a fazer a primeira tarraxa de um brinco. É Deus mesmo. Eu falo que o meu dinheiro literalmente cai do céu. Deus é meu sócio e é Deus, eu e Deus o tempo inteiro. Então, assim, eu sou agarrada com Deus. O dia inteiro eu vibro, quando eu preciso chorar eu choro, eu pergunto para que isso, me ajuda, me mostra, nunca com revolta, mas assim, sempre Deus. Mas foi hustling minha vida. Eu criei 3 filhos sozinhas, eu sou
Às vezes as pessoas te olham e falam assim, nossa, já nasceu rica, loira, bonita? Não. Sofri Foi muito aqui, ó. bullying, Foi aqui, nariguda, vim do interior, falava porta, por quê? Então, assim, e eu me fiz sozinha, eu e Deus, mais Deus. Então, a vida foi se abrindo para mim. E no momento da pandemia, que Deus me perdoe, todas as dores que o mundo passou, e eu me lembro de várias vezes ajoelhar, chorar pela dor da humanidade, porque eu sou bastante empática, e me doía mesmo. Eu falava, nossa, Deus, obrigada por eu estar aqui com saúde, minha família e tal. Mas a pandemia foi um tempo santo para mim. Sim. Porque eu pude, pela primeira vez na vida, desde meus 17 anos, eu trabalho muito, não trabalhar. E eu lembro que minha filha falou assim, mãe, e como que vai ser? Eu falei assim, filha, vai ser o que tiver que ser. Mas a última coisa que eu vou oferecer na vida é vender uma joia. Está nas mãos de Deus, vai ser o que tiver que ser. E aí começaram a tal das lives, e eu achava o máximo. Eu cozinhava para a família assistindo a live, as lives todas. E aí eu falei assim, nossa, eu vou voltar a falar da energia das pedras, que eu estudei lá atrás. Em 2000 eu fiz cristaloterapia, reiki. Eu sempre senti muita necessidade de usar minhas mãos, energizava meus filhos, punha os cristais nos chakras. Isso já, sei lá, 22 anos atrás. Mas eu precisava trabalhar, trazer dinheiro para casa. Então, a pandemia, eu falei assim, nossa, eu vou começar a falar sobre a energia das pedras, sobre os cristais. Chamei o Jorge Mozo, que eu amo, que eu conheci, inclusive, numa imersão que fizemos juntas, que eu fui, que a Quem Maria é era uma o Jorge? facilitadora. Ele Eu fala Jorge eu não sobre conheço. cristais, vocês têm que convidá-lo legal. aqui, inclusive. Já fica Ele o energiza as convite, Jorge. casas, sabe? Ele faz essa coisa... Ele é um querido, muito sábio. E aí começamos a fazer lives, e a minha vontade de live era só sobre saúde mental e saúde espiritual. Então, meus convidados eram Feng Shui, Kabbalah, a Márcia Deluca, era o Shmuel Lemle, só gente bacana. Era a Jaqueline Diniz para fazer Feng Shui, era a ginecologista falar sobre menopausa, que era o fantasma das mulheres. Eu estou na menopausa, estou feliz, estou forte. Então, assim, tudo que pudesse agregar, tudo nessa vibe, que eu também fui fazer psicologia na FMU, sempre foi uma paixão, tive que parar, infelizmente, mas enfim. E aí eu falei assim, gente, que delícia, eu amo tudo isso. E Bom, aí daí que fiz foi? formação em coach, voltei a estudar, fiz sound healing, fui fazendo uma série de coisas. E minha última terapia, foram 7 anos de inteligência, fez terapia de psicologia positiva. Eu até tenho um PowerPoint, palestra sobre a inteligência positiva, a psicologia positiva, os nossos sabotadores. Eu me apaixonei. Eu também fiz o CTI, que é uma formação de coach nos Estados Unidos. E fui. E eu falei, não quero parar mais, isso me faz muito bem. Você começou a ir para retiro depois da pandemia, Tenho então? 5 anos, não, antes. Não, antes. Antes. Ah, E outra coisa que eu achei, assim, fabuloso foram os retiros. Porque você chega de um jeito, em 4 dias, você tem tantos insights, acontecem tantas transformações que você sai de outro jeito em 4 dias. Eu falo, gente, isso aqui é incrível. Às vezes você faz anos de terapia e não tem esse resultado. Isso é incrível. Eu comparo o retiro, assim, uma analogia, com o spa. Digamos assim, você vai para um spa, emagrecer 20 quilos. Você não vai conseguir emagrecer 20 quilos em 4 dias. Mas você vai emagrecer uns 5 quilos, 4 quilos, mas você vai ter uma consciência corporal, você vai ter assistido palestras, você vai ter entrado em contato com o teu corpo, ter aprendido um pouco mais sobre nutrição, você vai ter tido uma autoobservação, que é fundamental para você chegar no autoconhecimento, é a autoobservação. Então, você vai ter tido uns dias que você tirou para você. É um start. É um start, você saiu do piloto automático, você se conectou com você focou em você. E aí, com certeza, você vai levar alguns hábitos bons para o seu dia a dia. Talvez 20%, 30% você absorva e se mantenha, porque hábitos novos você sabe que o nosso Só cérebro acabei de descobrir que a tenta Wellmeg expulsar. é um retiro. Porque é isso, sabe? A gente fala para as pessoas que é para consumir os nossos conteúdos, que é para isso, para esse start é de isso bem-estar. mesmo, Porque vocês bem-estar para têm, cada um é uma coisa, né? E vocês têm conteúdos incríveis. A Sami foi numa imersão minha, né? Foi. E foi muito Foi a primeira linda. imersão e foi sensacional. No retiro. É assim, todo mundo tem que fazer um retiro. E a Márcia também A Má participou também de tá vários fazendo. retiros antes de fazer, porque hoje você tem retiro também. Eu também tenho um retiro que já estamos indo para a 6ª edição. E antes deles eu era, né, acho que foi até quando a gente se conheceu, eu era facilitadora de um retiro grande com bastante facilitadores. Então,
Eu concordo plenamente com o que você falou, né? Com essa questão do spa, mas eu ainda vou um pouquinho mais profundo. Ao longo desse tempo, eu percebi, como eu sou uma frequentadora da terapia, né? Eu fiz 12 anos de terapia junguiana como paciente, né? E eu acho que é importante a gente olhar para o ser humano. Às vezes a gente tem a tendência de olhar que o meu corpo emocional, a minha mente, o meu corpo e a minha alma. Mas a gente tem 4 corpos, né? Que é o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo vibracional e energético e nosso corpo mental, que é São aquele 4, eu achei que eram 5. tem várias linhas, cada pessoa fala- vê de uma forma, mas eu gosto de trabalhar com esses 4 Tá. principais para entendimento um pouco mais simplificado. É como a áurea, quando a gente vê aquelas várias camadas, são as camadas do ser humano. A psicologia, ela trabalha muito bem esse campo mental, emocional e o físico, mas num nível mais conectado à fisicalidade, que é a nossa percepção dos 5 sentidos, nossas memórias, as nossas crenças, os nossos padrões de comportamento. Então, eu fiz 12 anos e o que eu tive durante esses 12 anos foi muito autoconhecimento, que é extremamente rico. O conhecimento é fundamental, né? Você lê um livro de autoajuda, um livro de saúde, um livro de psicologia, o que quer que seja, é importante para a mente conceituar e entender aonde você está. Porém, a cura, ela não... A cura que é feita mente através da mente, como, por exemplo, uma psicologia comportamental, você vai mudar aquele comportamento por um tempo, mas a raiz do comportamento, ela continua lá. Então, ao longo do tempo, esse comportamento negativo, essa crença, ela vai voltar como uma doença, né? Como um padrão que não é positivo. Para mim, doença é qualquer padrão que te desempodera, que te apequena, que te diminui, que te enfraquece, né? E a cura são a liberação desses padrões, dessas crenças e desses hábitos que não te permitem o seu livre fluxo de crescimento e expansão, né? Então, todas as nossas questões que vão para o físico, elas têm uma origem no nosso corpo sutil. E o nosso corpo sutil, ele é vibracional, ele é energético. Então, os retiros, o que eu entendi do meu trabalho é que eu tenho um campo de fala muito grande, né? De contar, de explicar, de trazer a compreensão do intangível, mas não adianta ficar no racional. Não adianta você ficar na teoria, né? A gente precisa trabalhar também o campo sutil, que é o campo energético. E em uma sessão ou em uma vivência, muitas vezes você não consegue alcançar esse campo, porque a gente tem que pensar em campo. A Matrix, que é onde a gente vive hoje, na nossa materialidade, as dinâmicas que a Matrix impõe na gente, uma desconexão com o nosso horário biológico natural, com o tempo natural das coisas, né? Todo o nosso calendário é baseado num calendário artificial, que é o calendário gregoriano, que não tem nenhuma conexão com a natureza, com a lua, com o sol. Ele é muito mais solar, né? Mas ele é muito mais masculino. Por exemplo, a nossa alimentação deixou de ser natural e ela é muito conservante, corante, tudo alimento artificial. Então, o ser humano ele foi perdendo a conexão com a sua própria natureza, com o seu próprio interior, com a sua própria natureza divina, né? O nosso corpo, ele sabe como se curar, porque a energia da vida que sustenta os nossos órgãos em harmonia, que é a mesma energia da vida que sustenta os astros no firmamento, é a mesma energia inteligente da harmonização, né, da conciliação dos opostos, da interatividade, da interconexão, interdependência, né? É como água fria com água quente da água morna. Ela se autorregula naturalmente. Essa é a natureza divina. Mas a nossa mente não permite, né, que essa frequência, que essa energia, que é uma energia muito expandida, é um campo vibracional. Imagina assim, que a energia da cura, a energia divina da consciência inteligente de Deus que harmoniza e que cura e que regenera, que harmoniza, ela é uma energia no 220. E a Matrix vibra a 110. Eu vou dizer que a Matrix vibra num 70, mas vamos fingir que o aparelho está 110, né?
que são os nossos chakras, que são esses transformadores que eles comprimem para que a manifestação material possa acontecer, porque Deus é imanifesto, né? E para haver a manifestação, há uma compactação dessa energia, para que haja essa diferenciação, para que haja esse contraste, para que a materialização aconteça. Mas aqui a gente vive o sofrimento da dualidade, porque aqui a gente vive esse sofrimento da alegria e do prazer. A gente vive o contraste, a luz só se revela na escuridão e a escuridão só se revela na luz. Para que a gente possa existir como seres humanos materiais, a gente inevitavelmente precisa passar por essa dualidade. Vou até assim, eu acho que também a gente já nasce se questionando, né? A racionalidade está mais presente, o fator de crescimento, o que os seus pais te trazem como Sim. verdade. A gente vem com uma bagagem grande, né? Aliás, falando em saúde, tem uma frase na Ayurveda que fala que toda doença é saudade do lar. E o que é o lar? É a nossa alma. Então, quando a gente está vivendo, pegando aqui o gancho, a carona com a Mariana, desconectado do que a nossa alma encarnou para fazer, a gente adoece. Nos campos todos, a gente adoece. Até chegar no campo físico e o corpo falar, e falar, chega, para. Então, assim, quando a gente vem, eu gosto muito de dizer isso, que eu aprendi, aliás, eu fiz um mês que eu vivenciei uma coisa linda na Costa Rica, que eu fiz a formação de meditação, Ayurveda, Yoga, foi muito, muito, muito bacana, e que nós fazemos parte de um grande oceano, e cada um de nós é uma onda, e nenhuma é igual à outra. Então, quando a gente tenta se adequar para pertencer àquela situação, àquela família, àquele ambiente, à Matrix, a gente vai se desconectando do que a gente veio fazer. Então, é muito difícil a gente silenciar a nossa voz do ego para escutar a nossa voz da alma, para a gente realmente lembrar o que a gente veio fazer. Qual foi o acordo que nós fizemos, o que a gente veio realizar. E aí a gente vai adoecendo. Claro, o mundo consome, a gente estava conversando isso lá fora. Mas nós sabe o que eu somos acho consumidas pelo dia a dia. Interessante, né? É que até mesmo os conceitos como espiritualidade, bem-estar, o que é o certo e o errado, como eu falei, aqui é o campo da dualidade, né, a Terra. E assim, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente desvalida aquilo que é diferente daquilo. Sim. Mas o que os meus estudos, e principalmente eu vou até citar o curso em Milagres, que é uma das bases de todo o meu ensino e do meu entendimento de mundo, ele passa pela ideia de que tudo, por essência, é neutro. Toda experiência tem sempre os dois lados da moeda, né? Potencialmente pode ser tão bom quanto ruim. É a minha definição que vai... É a raiz da minha... Deixa eu dar um exemplo. Eu queria que vocês dessem um exemplo, porque, assim, eu acho que as pessoas que escutam a gente, até a gente mesmo, tá? Porque é lindo, é maravilhoso, a gente quer viver tudo isso. Uhum. Agora, quando você tá no piloto automático, então, assim, eu tenho que colocar a comida na mesa dos meus filhos. Eu entendo a Lê, né? A Lê colocou ali, poxa, durante quantos anos eu não tive que ralar, suar pra criar 3 mães solo, né? Mãe solteira. E você vai, aí você vai. Poucos momentos do dia, você para falar assim, ai, tá bom, calma, deixa eu olhar a minha essência. Vou olhar a minha essência aqui pra ver o que eu posso mudar. E eu acho isso maravilhoso. Eu tenho muita vontade de ir pra retiro e tudo mais. Nunca fui, até vou né? das duas pra eu entender. Porque E tem muita gente que eu vejo que tem isso, esse preconceito, ou tá tão nesse piloto automático e demora tanto tempo. Poxa, eu não sei quanto tempo vou tentar trazer de uma forma bem... 2 aspectos que é importante a gente entender. Primeiro, essa questão da percepção, né? Existem 2 maneiras da gente olhar para o mundo. Através de uma percepção que o mundo tem tudo aquilo que eu preciso, de que eu tenho tudo aquilo que eu preciso, que o mundo é abundante e que Deus é benevolente acima de tudo, né? De que a manifestação é abundante e benevolente. Que é um sistema de pensamento que eu chamo de um pensamento de unidade, né? Onde a raiz de todos os pensamentos que emergem da sua mente tem uma raiz
eu não gosto de usar a palavra positiva, porque essa coisa de positividade tóxica realmente é tóxica. Não é sobre isso. Mas é um entendimento de que você é parte do todo, de que você é parte de algo maior e de que, portanto, a sua escolha, ela será manifesta. E existe um outro sistema de pensamento que é onde a grande maioria de nós está inserido hoje, que é onde a nossa matrix está inserido hoje, até mesmo pelo tipo de educação que a gente tem, o tipo de cultura que a gente tem e principalmente pelo tipo de cultura religiosa que a gente aceita como verdade hoje em dia. Que é um lugar onde não é abundante, onde a gente tem que matar um leão a cada dia, onde dinheiro não cai do céu, aonde o mundo é ameaçador, aonde as pessoas querem te trair, aonde não há abundância e que tudo só vem através de muito esforço. No pain, no gain. Sem dor, não há ganho. Todo mundo trabalha a partir desse módulo e desse sistema de pensamento, que é um sistema de pensamento de escassez, é um sistema de pensamento de medo, porque se o mundo é ameaçador, se todo mundo está aqui para puxar meu tapete, se eu tenho que disputar o meu lugar ao sol, porque não tem lugar para todo mundo, só tem lugar para um no topo, né? Aonde eu tenho que competir com os meus adversários, porque ou eu ou ele, né? Aonde não tem colaboração, aonde eu não trabalho em prol do todo, eu trabalho em prol do meu próprio crescimento, da minha própria abundância. É um lugar onde a gente jamais vai crescer junto, mas principalmente é um lugar de eterno vazio existencial, porque eu vou estar sempre na falta. Porque o que acontece? Então, esse é a primeira ideia. Mas a gente pode juntar? Então, essa é a primeira ideia, de Porque que existem dois sistemas da moeda. Vivendo isoladamente, né? Um seria, você fala assim, nossa, maravilhoso, quero viver aqui. É desafiadora, né? A gente vive num universo material onde a gente tem que colocar dinheiro em casa, né? Onde a gente tem que dar conta de milhões de atividades, onde muitas vezes não dá tempo de investir na espiritualidade como a gente desejaria, ou investir no nosso autocuidado. Mas a questão não é essa, porque não é sobre a forma, é sobre o sistema de pensamento que você tem dentro de você. Então, não importa como que a forma se apresenta, é como você enxerga o mundo. A gente vai ter que continuar com tudo que existe e as pessoas vão continuar sendo o que elas são, muitas vezes com esse sistema de pensamento de escassez. Mas não é sobre o outro, né? É a partir do momento em que você entende que é sua responsabilidade assumir o olhar que você quer para o mundo. Por quê? Porque tudo é neutro por natureza, como eu falei anteriormente. Então, vamos supor, um evento acontece para mim, né? Ele é neutro. Não importa se é a morte de alguém querido ou se é o nascimento de um bebê. Independente do que aquilo vem, todas as duas possibilidades carregam em si os dois lados da moeda, porque ela é inteira. Deus, em toda a sua criação, é 100%. O que vai definir se aquele evento é bom ou é ruim? É o seu universo interno. Porque nada significa nada até que eu imprimo o significado que esse evento tem. Quando alguma coisa acontece, né, quando eu enxergo, quando eu olho para um objeto, né, um pau, uma caneta Bic, né, que é a referência igual para todo mundo. Sim. Teoricamente, em teoria, aquilo não significa nada. Como que eu dou significado para o que eu estou vendo? Através do meu repertório interno, de experiência, né, de aprendizado. Me contaram que uma caneta Bic serve para escrever. Eu já sei que ela é azul, a tampinha azul. Eu já sei que ela é a caneta mais popular que tem no Brasil. Eu já sei que ela é feita de plástico. Vem um repertório. Vem um repertório gigante. Do que você e quando aprendeu a vida você olha inteira. para aquele objeto, o único uso que você dá para ele é escrever. Você é incapaz de olhar para ele e pensar numa outra utilidade, numa outra função, numa outra maneira de se relacionar para aquilo, porque a sua mente já está tão condicionada de olhar para aquele objeto e interpretar ele daquela forma, é como se a nossa mente fizesse um filtro de interpretação da realidade através do quê? Do nosso repertório interno. Então, como que eu posso estar certa sobre o que eu estou vendo de qualquer evento que seja no mundo, independente se ele é bom ou se ele é ruim, se o meu repertório interno, ele aconteceu única e exclusivamente através da minha experiência individual, através do meu olhar, através da cultura que eu estou inserida, da família que eu estou inserida,
do tipo de educação religiosa que eu tive, do tipo de É um modelo de mundo, né? Aquele emoção que modelo eu de tenho mundo que você associada tem. com aquilo. Então, só eu enxergo o mundo e vejo aquela experiência através desse ponto de vista individual, insubstituível e subjetivo. Então, como eu posso estar certa sobre o que eu vejo se só eu enxergo esse evento através desse ângulo? Entendi. Então, todo mundo pode enxergar, por exemplo, quando vai num retiro, todas as pessoas, cada uma vai estar vivendo através da sua perspectiva interna. Eu tenho uma da historinha que eu sua acho que ilustra experiência. isso tudo que a Mariana está falando. Só para eu terminar e amarrar e levar as pessoas onde eu gostaria. Então, o que determina a sua realidade? O seu ponto de vista, a sua perspectiva, o seu ângulo de visão. Sim. Se aquele ângulo de visão para você não está bom, eu não estou feliz onde eu estou, eu tenho que mudar o mundo ou eu tenho que mudar a mim mesma? Não é sobre mudar o que está fora. É sobre você perceber que a partir do teu repertório interno não está rolando, não está funcionando. Então, eu vou trabalhar o meu repertório de crenças e principalmente as narrativas através das quais eu uso para interpretar o mundo. Eu tenho que questionar as narrativas que eu estou trabalhando. Eu tenho que questionar a minha cultura. Eu tenho que questionar as religiões que eu acredito, as minhas crenças, os meus valores. Eu tenho que questionar até mesmo o que é óbvio para o inconsciente coletivo. Eu tenho que parar de querer seguir a manada. Eu tenho que ser a ovelha negra. Porque eu sinto que todos e cada um de nós aqui tem a obrigação, nesse momento do mundo, de começar a questionar as narrativas que a gente vem seguindo. As narrativas coletivas como sociedade. O que é moral? Há muitas das morais do homem infringem e muito a moral da alma. O nosso corpo quer gritar, né? A nossa vontade de viver a vida de verdade. E a gente não consegue viver a nossa plena verdade porque, o que vão achar de mim? O que vão me criticar, vão me julgar. As pessoas não entendem isso que eu vivo, o que vão falar de mim, né? E é aquilo exatamente que a Letícia estava falando. É essa essência. A nossa essência, ela mora na alma. E como né? mudar a essência sem ser... Eu acho que não é nem esse questionamento que eu quero fazer. Mas assim, quando você muda você, obviamente, você passa a mudar aquele entorno também, né? Mas antes disso, eu queria entender qual era a ilustração bom, da Letícia. Me segura, fiquei curiosa. A minha ilustração era sobre o olhar, né? Era sobre o nosso mundo interno, que a gente vê aquilo que já está dentro de nós. Então, é uma historinha que eu acho muito fofa, que vai uma pessoa, enfim, tá indo lá num povoado e procura o monge. Quem é o monge aqui? O sábio, porque eu quero mudar para esse lugar. Então, ele está lá no Tibete, digamos assim, chega lá e vai falar com o monge. E fala, eu gostaria de saber como que são as pessoas que vivem aqui, porque eu estou pensando em me mudar para cá. Daí o sábio monge fala, me conta como são as pessoas de onde você vem. Elas são péssimas, egoístas, só olham para elas, uma fala mal da outra, não gosto de viver lá. Ele falou assim, pois é, as pessoas que vivem aqui são exatamente como essas pessoas de onde você vem. Daí chegou um outro viajante que também queria se informar como que eram as pessoas desse lugar, porque ele estava pensando em mudar para lá. Daí, quem é o sábio daqui? É o tal, então eu vou lá com o monge, com o sábio, tá bom. Daí chegou lá e perguntou, bom, eu gostaria de saber como que são as pessoas que vivem aqui, porque eu estou pensando em mudar para cá. Daí o sábio monge falou, me conta como são as pessoas da onde você vem. Elas são amorosas, são tão queridas, generosas. Eu tô até pensando se eu devo mudar ou não, porque eu vou sentir saudade delas. Pois as pessoas que vivem aqui são exatamente assim. Então, é o nosso olhar. Exatamente. É o que a gente tem dentro da gente. Nós não vamos conseguir mudar os outros, nós temos já uma percepção da vida, nós conseguimos nos trabalhar, né? Assim, eu também gosto de um outro exemplo que eu acho muito bacana, que é quando eu falo sobre o Ikigai, sobre o teu propósito e o teu amor, descobrir tua paixão, porque 70% hoje em dia as pessoas são infelizes no trabalho. Vão trabalhar somente pelo salário. Isso é muito triste. Sim. 70% no ambiente de trabalho, com os amigos, não se sentem seguros, não se sentem amados, à vontade. E assim, então, um exemplo que eu acho interessante também, que vem do nosso olhar interno, 2 faxineiras de um hospital. As duas. Uma vai trabalhar
assim, com mágoa, insegura, esse lugar é insalubre, eu posso pegar uma doença, eu posso me machucar, eu estou pondo em risco a minha saúde da minha família vindo aqui, sou muito infeliz vindo aqui. A outra pode pensar, nossa, graças à minha limpeza, eu facilito a vida das enfermeiras e dos médicos e eu ajudo a evitar doenças, que a doença se propague. Então, é o olhar. É Por isso que me exatamente a chamou a ilustração dos dois sistemas de pensamento que eu Exatamente. mencionei. Por isso que eu quis Ela ilustrar. ilustrou perfeitamente. Porque não foi? É da assim, onde emerge o seu olhar para aquilo que Exatamente. você vive, né? E o que eu sinto é que a maior parte das pessoas vive hoje, vive os meios para chegar no fim. No fim. Né? Em vez de viver Sim. o momento presente. E outro fator muito importante é a presença. Eu acho que o que a espiritualidade nos traz e o que o autoconhecimento e a expansão de consciência nos traz é aprender a viver o presente, a viver o momento. Por quê? Não viver o momento, porque eu estou presente observando a minha mente, observando as minhas tendências, né, negativas e autoimpostas do coletivo de escassez que estão me auto-boicotando, que estão boicotando a minha felicidade, que estão me impedindo de ter esse olhar. Porque eu também tenho esse olhar negativo milhares de vezes ao longo do meu dia. E aí, infinitas vezes. Esse é o ponto que eu ia chegar. Tipo, como que a pessoa faz pra... Porque, obviamente, somos seres A humanos. vida é eu sobre a também tenho, jornada, olha. a vida Eu não é tenho sobre o os meus destino. gatilhos, né? Você, acho que criou os seus. Mas como que eu crio esses gatilhos para saber... Eu tô no caos. Como que eu vou olhar pro... Por que a meditação hoje é tão importante na vida das pessoas? A meditação não é para você ir para um estado de transcendência, não é para você levitar e ir para um outro universo. A meditação é um treino. Tudo na vida é musculação, gente. Eu sei que musculação é a palavra mais para quem não Odiada. odiada, Sim, né? odiada. Que saco ter que essa repetição, essa obrigação, essa força, esse esforço. Mas gente, sem disciplina não há mudança. Não há Sem uma constância, não há mudança. A nossa mente é igualzinho ao nosso abdômen. Você quer tanquinho, amor? Você vai todo dia para isso academia. Porque a nossa mente, ela tá trabalhada na flacidez e dentro de uma consciência doente, né, de escassez. Se a gente quer transformar a nível de neuroplasticidade, para que realmente possa haver uma mudança física, porque a mudança espiritual, ela passa pelo corpo físico, né? Não tem nada à parte de nada. A gente tem que entender que a gente tem que ter uma certa disciplina espiritual, de autocuidado, de autoobservação. O primeiro passo da mudança é você perceber que existe algo a ser mudado, né? Então, a gente tomar consciência de como a gente pensa, tomar consciência dos meus padrões, né? Tomar consciência do meu gatilho. Por isso que a psicologia, o autoconhecimento é tão fundamental, para você trazer aquela grande angular de como você vem operando, né? E fazendo as suas escolhas. Porque quando é o seu repertório de dramas e de escassez e de medo que determinam as suas escolhas inconscientes, a sua vida vai sempre ser uma repetição de negação, de resistência. Eu não gosto disso, tá vendo? Isso é ruim. E você nunca vai conseguir ver a metade do copo cheio. Então, para que a gente consiga treinar isso, é um treino mental. Então, a meditação é uma ferramenta muito importante, porque a meditação, ela ensina a gente a ter foco. E o foco não é para você mudar, o foco é para você tornar-se presente. Aprender a desenvolver o foco é para você aprender a fazer um descolamento entre os teus pensamentos, a tua reatividade e a sua consciência. A Lê ensinou no retiro que a gente tem que fazer 1 minuto de autoconsciência, né? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Você já aumentou para 1 minuto, porque você tá nossa. muito Mas é que boa são nisso. muitas vezes São ao muitas dia. vezes ao dia. Exato. Você tem que Eu vou fazer explicar. várias vezes. Explica um pouco mais sobre isso. É muito bom. Não sou eu, né? São os Sim. estudos, estudiosos, inclusive, da neuroplasticidade. E realmente o nosso cérebro tem músculos. Plástico. E a gente tem que fazer exercício. Eu falo que são abdominais cerebrais. Mas o que acontece? A gente vive 95% do tempo no nosso subconsciente, que é abaixo da nossa consciência. Então, até os nossos 7 aninhos, nós não criamos, nós só repetimos. Então, essa programação está pronta dentro de nós. E a gente vive 95%, a gente aperta o play
e só vai vivendo tudo aquilo que a gente nem para pensar. Então, como que a gente traz consciência para a gente conseguir transformar, para a gente não ficar refém de nós mesmos, os nossos sabotadores que nos sabotam diariamente a nossa felicidade. Refém de qualquer fator externo. Então, estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste. Eu estou feliz porque deu certo isso, estou triste porque deu certo, deu errado aquilo. E sua vida fica um ioiô e você fica exausto. Trazendo consciência. Como? O famoso mindfulness. Como? Todo mundo fala, eu não sei meditar, então tá bom. Então não medita, mas sabe o que você faz? Várias vezes ao dia, você traz por 10 segundos presença física para o teu corpo. 10 segundos. Eles dizem que são 100 vezes ao dia. Eu não gosto de falar 100 vezes ao dia. Que parece todo mundo, né? Você fala, só gritando. vou fazer isso. Mas vamos lá, você Não é, acordou. você for- Antes de levantar, sente por 10 segundos seu corpo na cama. Por 10 segundos, sente as cerdas da escova escovando seus dentes. Por 10 segundos, sente a água do chuveiro no seu corpo. Por 10 segundos, sente o hidratante. Por 10 segundos, sente se vestindo. Por 10 segundos, sente o cheirinho do café. Você tem que usar seus 5 sentidos E nas por coisas 10 mais segundos. corriqueiras. Corriqueira, Tudo. sentou no Trazer carro, presença, sente né? o Trazer seu presença. bumbum. Sente o seu bumbum. 10 segundos. Tô Sente o aqui. barulho do trânsito. Tô aqui, não tô 10 lá. segundos. É, Porque tô às vezes a aqui. gente tá até aqui e nem tá prestando atenção no bumbum. Eu só fui prestar atenção Por no quê? meu bumbum Porque cada agora. vez que você Ela traz consciência, você mostra que você está no comando. Que Aham. você é o piloto da sua vida e não o copiloto. Você traz consciência onde você traz seu momento criativo, é onde você consegue trazer a transformação, onde você sai daquela programação feita lá atrás, onde você realmente entra em contato com você. Ah, é bobagem? Não é. Pega um journal, escreve. Quantas vezes você conseguiu naquele dia? E também se auto-observa. Fui no ambiente, voltei drenada. Poxa, para que eu vou continuar convivendo? Vou tentar evitar, claro, dentro do possível. Fui no ambiente, voltei energizada, essa pessoa me fez bem, esse relacionamento, essa comida não me caiu bem. A auto-observação é fundamental para um autoconhecimento, para você entender o que você gosta, o que você não gosta, o que me faz bem, o que não me faz bem, que alimento, que ambiente, que pessoas, e trazendo presença. Porque cada vez que você está, onde seu corpo está e você está, aí você consegue ficar na sua consciência e não no seu subconsciente, fazendo tudo no piloto automático. E outra coisa, gente, que as imersões proporcionam é isso, esse aquietamento. É isso que eu ia falar. Eu amo- Porque pra gente que eu vejo muita gente com preconceito de retiro, porque talvez vai achar que vai pra lá e vai ficar, Não. né? E fora as amizades As que amizades você faz, a maravilhosas. vulnerabilidade que você se permite, É. né? As Eu ia vivências, chegar as dinâmicas, entrar em contato com seus medos, ver um pouco de você no outro, aquela troca. É tudo tão lindo que a gente não é? A gente Nossa, é forma assim, um vínculo, um forma-se uma vínculo pra- egrégora, assim, pra pra vida, sempre. né? É. Então, por isso que eu acho retiros, que eu chamo imersões, mas retiros eu acho uma coisa assim mágica, transformadora. Acho alguma coisa mais linda do mundo, porque é onde você pode permitir ser você mesma, onde você até vai se descobrir mais, porque a gente se perde. A gente se desconecta de quem a gente é, o que a gente veio fazer, né? Mas é tudo isso muito lindo, mas você tem que querer, em primeiro lugar, você tem que querer ser feliz, porque ser feliz é uma decisão. E é um trabalho diário. Porque não é todo dia que a gente acorda feliz, não é todo dia que a gente dorme bem. Não é. É um E trabalho não é todo diário. dia que você vai fazer coisas só legais, Não, e né? 70% das certeza. pessoas, tem um estudo que 70% das pessoas não se autoconhece, né? Sim. Então, a minha pergunta é, quando para vocês, dentro, porque assim, a gente só se transforma na dor, nunca no amor, né? Não. Discordo. Eu também Discorda? discordo. Discordo muito. Eu sempre falei, você vai Mas tem que buscar ter um Deus pela dor ou incômodo. pelo amor? Eu prefiro pelo amor. Não, eu também prefiro pelo amor, mas Não, assim, você existe precisa uma diferença um incômodo entre pra querer o... desconforto, Sim, desculpa, entre foi... um desconforto. O que é o desconforto? É uma resistência. Uma resistência quando você olha alguma coisa. Sabe aquela voz que te fala assim? Não é, isso tá não é legal. assim. É. Eu sei que existe algo mais. Eu sei que eu estou num lugar muito apertado. Te colocam num quarto pequeno. Você fala, gente, eu preciso abrir meus braços. Eu preciso sair daqui Mas porque eu acho que existe algo é um maior. desconforto que fala, meu, Exato, eu um não- Eu vou olhar pra desconforto. dentro. Mas porque esse eu acho que desconforto não precisa necessariamente ser na dor. Uma dor.
Evoluir na Tudo dor é querer ir para aquele sistema de pensamento Antigo. antigo. do concordo. positividade tóxica. E aí né? a gente pode Mas entrar em lembra, todo um gente, que as conceito pessoas têm metafísico muito- que não é. vai dar tempo de falar. Mas vamos lembrar que muita gente, que eu acho que assiste a gente, ainda faz essa mesma confusão do Sim. desconforto com a Sim. dor, né? Sim, Porque sim. eu acho que a gente, né, tem um conhecimento aqui, foi buscar, se questionou. Mas é por isso que eu sinto que quando você se move na dor, você troca 6 por meia dúzia. Porque daí né? parou a dor, você... Você olha para o seu trabalho e fala, sustenta. odeio meu chefe. Vou trocar de trabalho. Odeio meu chefe, essas pessoas são todas egoístas, esse lugar é um horror, eu odeio esse lugar que eu trabalho. Qual é a solução da dor quando eu estou na escassez? Vou mudar o lugar. Vou trocar de emprego. Sim. Eu vou dar uma banana, vou procurar emprego, vou arrumar um outro lugar. Vou sair do meu casamento, a culpa é meu marido, a culpa é meus pais, vou sair de casa. O problema é a política, é o presidente, vou mudar de país, eu vou votar no concorrente. Não é sobre isso. Não é sobre o que está fora. Nunca é sobre o que está fora. Volta Porque pro a dor ela vai volta pro que a voltar gente tava porque a falando. raiz do pensamento e da percepção não foi alterada. Uhum. A raiz precisa ser alterada, a mudança precisa acontecer dentro. E eu vou trazer um outro gancho, que as experiências, né, dos retiros, elas são um pedaço, né, da caminhada. E as pessoas hoje, elas acham que existe uma pílula mágica que você vai tomar e que do dia para a noite você vai acordar uma pessoa iluminada e que você nunca mais vai ter problema e que você nunca mais vai ter desafios e que nunca mais você vai ter uma dor emocional. E não é bem assim, né? Eu acho que o desenvolvimento, o autoconhecimento e a expansão de consciência nos dá são ferramentas para que você possa adquirir dentro de você a arte de bem viver, a arte de viver em harmonia com o contraste, a arte de viver em harmonia com o que te desafia, a arte de viver em harmonia com aquilo que te causa dor num primeiro momento. Num primeiro momento que aquele evento emerge, algum falecimento, é dolorido. Eu vou acolher essa dor, mas eu não vou guardar ela dentro de mim e botar ela num pedestal e ficar cultuando essa dor pro resto da vida. É porque o olhar pra dentro foi o que Dói. você falou. Dói. Não, Jung fala, é mais fácil levar o homem à lua do que ao interior de si mesmo. De si Sim. mesmo, óbvio. Porque Tanto é Então- que quando você convida, eu reparei, desculpa, mas assim, eu falo, nossa, como é difícil você vender experiência. sim. É mais fácil você vender uma joia linda, a pessoa vê, ela se vê, combinou com a roupa, tá ótimo, vou usar em tal evento. Vender experiência é muito difícil, é frustrante, porque você quer o melhor para aquela pessoa quando você fala, vem para minha imersão. Mas o nosso cérebro, ele reluta, ele não quer. Ele é preguiçoso, é aquilo que a Mariana falou. Então, assim, quando você vai por qualquer coisa nova na sua vida, ele inventa qualquer desculpa. Ele topa ir com você para o shopping, fazer uma viagem com amigas, mas eu vou viajar para dentro de mim? Como que será que é isso? Que medo de me conhecer. Que medo de ir para dentro. Ai, deve ser muito chato. E o que Respirar, você meditar. mais Ai, resiste, não quero. persiste. Persiste. É. Quando você vai, você se encanta, você se apaixona por você. Sim. E você vê É que as suas maravilhoso. dores Você são. vê esse Todo brilho no mundo tá olho, no né? mesmo. Tá todo mundo na mesma dor. Inclusive nós, facilitadoras. Nós estamos aqui, somos absolutamente humanas. Estávamos conversando lá fora que Exato. nós estamos cansadas hoje, por exemplo. Sim. Então, e que a gente fica chateado o quanto a Matrix nos tira do nosso prumo, até do ciclo circadiano, que é o que a gente quer viver, que é seguir os horários naturais que nós deveríamos seguir, o acordar, o se alimentar, o ir deitar. O quanto a vida do dia a dia de uma cidade grande nos rouba do nosso propósito e do nosso próprio Da bem-estar. nossa natureza, Da nossa né? natureza. Eu ia até nossa perguntar para natureza. vocês, quanto de Eu tô meditação, até rouca, eu tô até rouca. quanto Eu falei de ontem, respiração trabalhando. vocês fazem, né? Porque eu confesso que, assim, eu medito na hora que eu deito na cama. Porque antes eu não consigo meditar. Então, eu, à noite, não sou ninguém. Todos os meus rituais são pela manhã. E eu me apaixonei por respiração. Tanto é que eu até fiz Não, uma é pulseira aqui escrito maravilhoso. Breathe, respire, que é meu reminder. Porque eu pensei em fazer uma tatuagem, mas eu falei assim, não, esse corpo não é meu, é um empréstimo de Deus. Então, vou deixar quieto. Aliás, é o nosso receptáculo para a gente vir aqui realizar o que a alma nossa escolheu realizar, né? E então, para mim, eu sou louca pela respiração. E a respiração é o que me aquieta. Não, é Inclusive, eu estou maravilhoso. ensinando no Nossa. Yoga Flow aulas de respiração, que eu estou É amando. demais. Porque é muito gostoso, é uma das ferramentas muito bacanas que a É uma gente das tem a nosso ferramentas que eu favor. uso também no retiro. Né?
Inclusive, para a gente chegar, eu conseguir meditar, eu preciso começar sempre respirando, que eu vou me aquietando, vou me aquietando, vou me aquietando. E respiração tem várias, muito rápidas também, que você pode usar no seu dia a dia. A gente tem vários conteúdos, inclusive, falando de respiração. De respiração. Sim. E é uma delícia. Olha que eu sou Lá no uma pessoa podcast. agitada, eu sou a milhão. E eu falava, meu Deus, Como deve ser boa muito chato leonina. respirar. Como uma boa leonina, com ascendente Áries, tudo pra ontem. Então, assim, eu consigo. Se eu consigo respirar e amo respirar, eu garanto que se você der uma oportunidade pra você, você vai achar alguma respiração que vai virar a sua aliada, sua grande amiga Nossa, para é vários maravilhoso. momentos. Tem uma historinha, vou contar só mais uma historinha aqui, vai. Alguém já leu Jay Shetty, Pense como um Monge? Think Like a Monk. Ele eu adoro essa história. Dá tempo de contar Dá. rapidinho? Tá. Dá. Porque, assim, tem 2 pontos que eu gosto muito. Bom, hoje ele Eu é um só, grande... eu só acho que a gente vai daqui a pouco ter que fazer podcast de 3 horas. Mas Mas tudo bem, até aí. Minha cabeça tá porque assim, eu- nossa, queria falar sobre isso. Tudo queria bem, a falar gente sobre marca aquilo. outro. Queria- Vamos marcar isso de é novo. importante Por falar. isso o gostoso das imersões, para poder compartilhar mais coisas, Tem né? muita Eu acho que é coisa, isso né? do Muita retiro. ferramenta. Gente, Jeito. se vocês também querem mais, comenta aqui embaixo, que faltou muito assunto. Elas vão ter que voltar. Aí comenta. É muito gostoso. E não só voltar, eu quero experimentar os retiros Por favor. também. Sim. Eu já experimentei pílulas, né? Então eu já fui lá no Yoga Flow experimentar a Verdade. respiração da Lê. Fui num Sound Healing da Mari, que eu falo, eu já tenho gatilhos criados com a voz de vocês. E isso é maravilhoso, Que porque bom. é ferramenta, foi Sim, como a Má sim. falou. Certeza. A gente precisa de São ferramentas, né? Não, eu conheci o Sound Healing pela Mar, no meio da pandemia. Ela fazia as lives dela e fazia o Sound Lindas, Healing. aliás. Eu também assisti. Gente, eu sou apaixonada pelo Eu Sound amo Healing. Sound Healing. Eu conheci na Costa Rica, eu fiquei alucinada. Alucinada, eu fiz a formação com o Sucupira, Sim, com o com o Felipe. Felipe, E eu te querido via amigo. na pandemia. Sim. E eu gosto demais, tanto é que o Rafa vem nas minhas imersões. Sim. Não, e Eu o não Rafa- faço imersão sem Sound Mas Healing. você precisa conhecer Ele é o uma Rafa. coisa. E a, Rafa e a Cameron. gente pode, a gente vai passar na Rafa, descrição desse quero vídeo aqui conhecer. também, se vocês puderem dar essas dicas, porque eu acho que tem muita gente que não tem a facilidade de sair do Brasil, de conhecer essas técnicas fora, então a gente também dá algumas Não, mas técnicas hoje a gente aqui está trazendo, tem muita gente boa trazendo muita no coisa. Brasil. Tem. Mas eu vou dar uma dica para todo mundo que quer investir, né, em um despertar, em uma transformação muito profunda. Porque eu falei para a Cami, que é minha parceira de retiro, eu falei, Cami, a gente precisa colocar um warning, sabe, um aviso antes do retiro. Se você não está disposto de mudar a sua vida radicalmente, não venha. Boa. Hoje em Gostei. dia, eu não quero um spa. Gostei. Hoje em dia, os meus retiros são pauleira. É. Eu, através desses 20 anos, eu fui desenvolvendo técnicas e vivências que elas são muito profundas, porque elas trabalham no teu campo sutil, né? Eu sinto que eu fiz 12 anos de terapia e eu tive muito autoconhecimento, mas eu não conseguia mudar os gatilhos. Sim. É aquilo que você falou. Nossa, eu já entendi tudo isso, eu estou trabalhando com isso, estou lendo, eu já entendi, mas por que eu não consigo Que mudar? não muda, exato. Porque a mudança não acontece na mente. Ela acontece a nível vibracional. Ela acontece no teu campo sutil. E o nosso campo sutil não é alcançado através da mente. Ele é alcançado através do sutil. E como que a gente toca o sutil? É uma combinação de respiração, de som, vibração e movimento. Então, a gente consegue curas profundíssimas usando essas três técnicas juntas, né? Quem está fazendo um trabalho maravilhoso sobre isso, científico, inclusive, é o Dr. Joe Dispenza. Ele é ótimo. Todo mundo conhece, Maravilhoso. ele é muito Maravilhoso. conhecido. Só que o que ele está fazendo? Ele está fazendo um estudo científico através dos seus retiros. Então, a cada imersão que ele tem, tudo aquilo está sendo analisado cientificamente para poder ser balizado. Por que a espiritualidade intangível, hoje, ela é mal interpretada e ela não é aceita pela grande massa? Porque a medicina tradicional fala, como é que você prova que o intangível cura? Né? Porque não tinham antigamente estudos científicos. E agora todos esses médicos quânticos que estão por aí, e são inúmeros, né? O universo quântico é intangível. Ele, por natureza, é invisível, porque o universo quântico é o universo subatômico, aquele universo que é menor do que o átomo, ou seja, não é material. Então, para né? você que ainda vai na farmácia comprar remédio,
Vamos mudar Invista um pouco isso, invista no num seu... retiro. Num retiro, Não no retiro autoconhecimento. chamarem da Letícia, porque Com são certeza. incríveis. Essas imersões que a gente São mexe e a transformadoras. gente trabalha, esses São 3 mágicas campos, a experiência é tão profunda de um êxtase, o seu campo vibracional, né, o teu campo que você trabalha, ele é expandido num nível tão grande que você tem visões, você tem um estado de graça, você tem uma experiência tão sublime de amor, de unidade, e que cada célula do seu corpo se reconhece como parte desse todo. É um encontro com Deus mesmo. E a É partir lindo do mesmo. instante que Não é? a pessoa alcança esse nível, ela sofre uma reprogramação celular. É um reset das células, né? Que é como se fosse a lembrança de quem nós somos. Sim. É um contato direto com a alma. É um contato direto com quem você é por trás de todas as camadas da tua identidade, da tua máscara, das tuas couraças, da tua autoproteção, do que você conta para você que você é, o que você não é. Tudo isso fica tão pequeno perto de quem você realmente é, né? O eu sou mesmo como presença. Que o Dr. Joe Dispenza está provando é que quando uma pessoa chega, ele consegue levar a pessoa através da respiração, através do som, através da voz e do movimento, a memória, porque a mente está sempre junto, né? A mente, ela pensa e ela observa e ela percebe tudo o que está acontecendo. Sim. Quando a mente tem uma experiência nesse nível de expansão vibracional, porque isso é consciência, essa memória, né, desse estado de graça se sobrepõe a todas as memórias de trauma que essa pessoa teve. Ele está tendo curas de remissão de câncer, ele está tendo cura de Alzheimer, de demência, e até mesmo de pessoas que chegam lá com problemas motores, sem conseguir andar, na cadeira de rodas, elas saem andando. Olha que maravilhoso. E isso está sendo não só balizado, como validado cientificamente. Mas é intangível. É intangível. Entende? Mas a gente vai Mas ajudar com acontece. o canal, com essa egrégora que a gente, né, tá formando, que eu acho que todo mundo que É. vem aqui no Welcome, Na que tão verdade, no El- a ideia da UEL, né, é mudar o mundo, né? É mudar E a o gente mundo. só muda o Bacana. mundo Estamos juntas. dando as mãos. dando Sim. ferramentas. E pra gente finalizar, exato. eu sei que os meninos vão nos matar, mas eu quero escutar a sua história. A gente vai finalizar com a sua história, A Lê. historinha da Então, respiração. só antes, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like só pra ajudar aí nos algoritmos. E a gente vai finalizar o Welcome de hoje com a Lê contando a história. Ah, meu Deus, que resposta. E vocês vão ter que voltar pra gente continuar o papo, né? Por favor. Tem tanta coisa pra ser falada. Então, curte, É. comenta, compartilha, porque é isso que traz retorno pra gente, né? E vocês também, E por faz favor. mais o bem-estar, e Mais essa o mudança bem-estar. chegar em várias pessoas. Sim. Bom, vou resumir então a historinha, mas basicamente é o seguinte. O Jay Shetty, quando ele estava estudando em Londres, fazendo um business school dele, um amigo convidou ele para assistir uma palestra de um monge. Ele falou assim, monge, eu não quero ver monge, eu quero ver self-made man, CEO, CFO. Não, vamos. Bom, ele foi. Se apaixonou e durante as férias ele começou a seguir esse monge para os ashrams, enfim. Quando ele se formou, ele falou para os pais, eu vou ser monge. Ele, monge, os pais falaram, os pais indianos que investiram nele, sim, você é monge. E assim ele foi para lá. E o primeiro dia que ele chegou, antes de raspar o cabelo, tudo, ele viu um mongezinho de uns 10, 11 aninhos ensinando alguma coisa para outros monges menorzinhos. Ele foi lá e perguntou o que você está ensinando. Ele falou assim, eu estou ensinando eles a respirar. Respirar? Por que respirar? Ele falou, mas o que você aprende quando no seu primeiro dia de aula na escola? Ah, eu aprendo cores, formas, números. Não, aqui a gente ensina a respirar. Por quê? Porque a primeira coisa que você faz quando você vem ao mundo é a última que você vai fazer. E é a única coisa que vai te acompanhar a vida inteira, onde quer que você esteja. E é verdade, a gente pode trocar de marido, a gente pode perder pessoas, trocar de emprego, de cidade, mas a respiração está conosco do momento em que a gente encarna até a hora que a gente desencarnar. E a gente precisa aprender a usar essa ferramenta para ser a nosso favor, porque assim a gente tem mais autocontrole. Ela é nossa aliada em vários momentos. E ela altera se vocês separarem, quando estamos rindo, tendo um orgasmo, chorando, em vários momentos, ansiosos. Então, é uma ferramenta que eu amo, me apaixonei. E outra coisa bacana dessa história é que hoje, assim como Joe Dispenza e vários outros incríveis, ele é um coach imenso, Sim.
super conhecido na Califórnia, das celebridades de todo mundo. E se ele tivesse escutado os pais dele, ele não estaria tão feliz, tão bem, ajudando tanta gente e tão bem, inclusive, financeiramente. Então, isso eu falo até para os meus filhos, não me escutem. Vocês sabem o que a sua alma veio fazer. Eu aconselho com olhar de mãe, com amor de mãe, mas é só Deus e vocês. Então, escutem a sua voz interior. Escutem que está tudo aí dentro. Aquieta e escuta. Então, assim, fica aqui a minha mensagem a nossa alma vive grávida de sonhos. Todo feto quer nascer, todo sonho quer se realizar. Deixa nascer os seus sonhos. Rubem Alves, que eu sou apaixonada. Deixe nascer os seus sonhos. Fechamos gente, bem, só hein, nós gente? sabemos quais são nossos sonhos, nossos desejos mais profundos. Mais ninguém. Muito É isso obrigada. aí. Quero Eu deixar aqui minha agradeço gratidão muito. por esse Obrigada. episódio. Ai, posso E se falar uma você de coisa casa que tá gostou, aqui? já deixa seu like. Lógico. Eu ouvi isso ontem da Cami, que é a minha parceira que fez esse evento ontem. A gente estava realmente, naquele momento, ensinando a respiração. E ela falou uma frase. Quem é que respira? Ninguém. Quem é que respira? Mas quem é que está respirando ao você respirar? A tua alma respira. Tanto que quando a gente encarna nesse mundo, a gente começa a respirar. Quando a gente desencarna, é que a gente parou de respirar. Né? Só que a gente não tem consciência de quem está respirando. A alma está em cada célula do nosso corpo. A alma está em cada órgão do nosso corpo. Nossas células têm consciência, porque a respiração é a consciência de Deus encarnada em cada célula do nosso corpo. O ar não é só oxigênio e gás carbônico. O ar é prana, energia da vida. Né? Então, a cada respiração, se lembra que é Deus entrando e saindo do seu corpo. E que é a sua alma, né, chamando a energia da vida para sustentar teu corpo, para sustentar a harmonia, para sustentar os teus órgãos. Então, se a gente estiver consciente que a nossa alma está respirando, a gente se lembra que ela existe. Exato. E aí a gente permite que ela entre em ação antes da nossa mente entrar em ação. Né? A gente permite ouvir a nossa intuição, a voz de Deus, né, que fala com a gente. Eu achei lindo você falar, né, o que é sobre isso, o que você quer que eu faça, para onde você quer que eu vá, com quem você quer que eu fale e o que conduz a minha vida. Exatamente. Que você possa guiar meus passos em prol do grande coletivo, da grande alma, e não da minha pequena individualidade. Sim. É se colocar a serviço mesmo do plano maior. Porque quando você se coloca a serviço do plano maior, o plano maior se coloca a serviço de você e do que você realmente precisa, não do que você quer. Que é muito mais do que você veio receber, do que você acha que você tem para receber. E é isso, esse é o nosso serviço para vocês. Então, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e tchau, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.